E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo, nós vamos tratar deste assunto: o sábado ou o domingo, né? Quem mudou a lei? A gente vê sempre aí este assunto. É um assunto bem debatido, né? Embora muito debatido, embora muito conversado, tem ainda, né, aqueles que acusam a Igreja, né, católica de ter mudado a lei. Então, foi a Igreja Católica quem mudou o sábado, né, para o domingo. Então fica aí nesse vídeo, né, até o final, porque a gente vai fazer aqui um estudo que vai esclarecer muito essa questão, né? Vai esclarecer muito essa questão, principalmente aqui para os católicos não se deixarem enganar por essas seitas, né? Por essas pessoas que acusam a Igreja Católica, né? Que saíram da Igreja Católica e que trabalham agora contra a Igreja Católica, né? Como está escrito lá na primeira carta de João, né, capítulo 2, o versículo 19. Eles saíram do nosso meio. Eles quem? Né? Esses que nos atacam hoje saíram do nosso meio. Enfim, vamos lá a essa questão. Quem mudou essa lei, né? Quem mudou o sábado para o domingo, né, como o dia do Senhor? E para entender essa questão, né, bem entendido, vamos lá para o Antigo Testamento. A gente já sabe, já conhece, né, a lei da observância do sábado que está lá em Êxodo 20. Porém, a gente entende, a Igreja Católica entende, que esse dia, né, foi transferido para o domingo. E a maioria das outras igrejas protestantes também entende, assim como a Igreja Católica. Mas tem aquelas denominações protestantes, chamadas de judaizantes, né, que insistem em dizer que eles que estão certos e o resto está errado, né? Então vamos lá. A gente já sabe dessa observância do sábado, que para nós é o domingo, como eu já falei. Então a gente vai, né, entender nesse vídeo quem fez essa transferência do sábado para o domingo. Veja, anote aí, né, pega as suas Sagradas Escrituras, né, ou anote aí para você verificar depois, se você não conhece, né, esses textos. Em Deuteronômio 12, versículo 13 e o versículo 14, mas você pode ler mais, né? Eu estou citando aqui alguns versículos, mas você pode ler o capítulo inteiro para você entender o contexto. O contexto, né, de Deuteronômio 12, você começa no versículo 1, você vai entender, né, que o povo oferecia sacrifícios à procura de Deus em todos os altares, em todos os lugares, né, em todas as denominações daquela época. E Deus vai dizer, né, a partir do versículo 4, vai dizer assim, ó, não é assim que você vai proceder com o Senhor teu Deus. Não é dessa maneira, né, que você vai proceder com o Senhor teu Deus. Vai ser, né, no lugar que eu escolher, que o Senhor Deus escolher. Ele vai dizer, né, olha, vai ser no lugar que eu escolher. Dentre todas as tribos de Israel, né, eu vou escolher uma tribo para fazer morar o meu nome. É lá que você vai levar o seu dízimo, a sua oferta, né? O seu, né, sacrifício. Vai ser no lugar que o Senhor vai escolher. Veja só, é Deus quem vai centralizar o culto, é Ele quem vai dizer o lugar que Ele quer ser cultuado. Veja que interessante, a gente vai observando como Deus vem agindo na história. Então é Ele quem vai escolher o lugar. Ele vai dizer, né? É lá nessa tribo que eu escolher para fazer habitar o meu nome, que você vai levar lá o seu dízimo. Veja, né, que coisa séria. Então Deus vai dizer, olha, é lá nessa tribo que eu escolher que você vai levar o seu dízimo, que você vai levar a sua oferta, né, o seu sacrifício, você e toda a sua família. É nesse lugar, não é em outro lugar. Veja, quem centraliza o culto é Deus. Quem pede um culto, né, em apenas um altar é Deus, que está nas Sagradas Escrituras. Agora vamos para outro texto bíblico, né, mais extenso. Vamos lá para o primeiro livro de Crônicas, capítulo 21. É bom a gente pegar nesses textos bíblicos para a gente ter essa visão de como Deus vem agindo na história. Então pega as suas Sagradas Escrituras, em 1 Crônicas,
Primeiro livro de Crônicas, no capítulo 21. A gente vai encontrar aqui uma lição muito bonita dessa observância da lei. A gente vai encontrar, né, em 1 Crônicas, capítulo 21, uma questão muito interessante, que eu peço que os irmãos protestantes, né, que vão ler, que vão ver, né, esse vídeo, confira lá com paciência, né, esse capítulo 21, né, de 1 Crônicas. Aqui fala, né, sobre o recenseamento que Davi fez, que foi, né, desagradável a Deus. Deus, né, desagradou-se desse recenseamento que Davi fez. E Deus vai enviar um profeta, né, a Davi para lhe oferecer 3 opções de castigo. Deus vai castigar o povo por causa do erro de Davi. Então Deus vai oferecer, né, 3 anos de fome ou 3 dias na mão do Senhor. E Davi vai escolher ficar na mão do Senhor, porque o Senhor é misericordioso, ele vai dizer, é melhor cair nas mãos do Senhor do que cair nas mãos, né, da fome ou dos inimigos. Então Davi vai escolher ficar na mão do Senhor. E o Senhor vai enviar o seu anjo, o exterminador, que vai, né, ferir os israelitas. Vai ferir, né, os israelitas, matando ali os israelitas. Eu estou aqui narrando partes, né, do capítulo 21 de 1 Crônicas, mas você leia na íntegra para você entender melhor. Eu estou narrando aqui para o nosso argumento ficar, né, mais enxuto possível, né, e o vídeo ficar aí menor possível. Nesse caso aqui, quando o anjo, né, já tinha matado cerca de 7.000 israelitas, quando o anjo se aproxima de Jerusalém, para ferir Jerusalém, Deus, né, se arrependeu. E Deus pede, né, para o anjo, né, parar. Deus diz, né, basta, retira a tua mão. Ou seja, quando o anjo se aproxima de Jerusalém, Deus pede para o anjo parar. Já basta, né, já deu ali o que tinha de dar. Veja, quando o anjo se aproxima de Jerusalém, Davi vai olhar, vai ver o anjo, vai ter o anjo do Senhor, com a espada, né, desembaiada na mão, né, contra a Jerusalém, para ferir Jerusalém. E Davi vai dizer, olha Senhor, foi eu que pequei, mas esses aí nada fizeram. Quer dizer que Davi vai interceder pelo povo, né? Que tua mão castigue a mim, a casa do meu pai, mas não o teu povo. Veja que interessante, né? Davi pecou, fazendo um recenseamento. Deus deu a opção a ele de escolha. Davi escolhe ficar na mão de Deus. Deus se arrepende, envia o seu anjo. Então você vai ligando uma coisa com a outra. Davi, né, se arrepende, intercede pelo povo. E aí, Deus pede para o anjo parar. Observe no versículo 18 que o anjo do Senhor mandou Gade para dizer a Davi, né, que subisse para construir um altar ao Senhor na eira do Jebuseu Ornã. Agora começa o assunto do vídeo. Agora começa aquilo que a gente quer transmitir aqui. Paciência aí, né, e veja o vídeo até o final. Veja. Agora, a partir do versículo 18, vai começar a história dessa mudança. Você vai entender agora a questão. Veja, Davi intercedeu pelo povo, né? E no versículo 18, o anjo vai mandar Gade para dizer a Davi que subisse para construir um altar ao Senhor na eira do Jebuseu Ornã. Veja, o anjo quem pediu para Davi erguer um altar na eira do Jebuseu, né, Ornã. No terreiro, né, ali no campo do Jebuseu Ornã. O anjo que pediu para Davi construir um altar ali. Vá observando. O anjo que mandou, foi o anjo que mandou, não foi Davi por conta própria. Grava bem isso aí. Então, o que vai acontecer a seguir, né? Davi vai conversar com esse homem chamado Ornã,
Lá no livro, né, de Samuel, o nome dele é Araúna, né? E aqui em Crônicas, o nome dele é Ornã. E Davi vai se aproximar dele e vai dizer, e vai pedir o terreno dele, né, para comprar, para construir ali um altar para o Senhor. Aí Ornã vai dizer para ele que pode usar o terreno, né, à vontade. E Davi diz, não, eu quero comprar. Eu não quero oferecer ao Senhor um sacrifício, né, um lugar que não tenha custado nada. Então Davi vai comprar aquele terreno e vai erguer ali um altar. E no versículo, né, 26, vai dizer assim, Davi construiu para o Senhor um altar, ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão, e invocou o Senhor. E o Senhor respondeu, enviando fogo do céu sobre o altar dos holocaustos. Veja, no versículo 26, Davi ergueu o altar, ofereceu ao Senhor um sacrifício, e o Senhor respondeu a Davi, enviando fogo do céu, né, sobre o altar dos holocaustos. Veja agora o interessante. Versículo 27. Depois o Senhor falou ao anjo, e este embainhou de novo a espada. Por esse tempo, vendo, olha que interessante agora, né? Versículo 28. Por esse tempo, vendo que o Senhor lhe havia respondido na ira do jebuseu Ornã, Davi começou a oferecer sacrifícios neste lugar. Versículo 28. Vendo que o Senhor havia respondido, Davi começou a oferecer sacrifícios aonde? Nesse lugar. Versículo 29. Entretanto, a morada do Senhor, que Moisés tinha feito no deserto, bem como o altar dos holocaustos daquele tempo, estava no lugar alto de Gabaon. E Davi não ousava consultar a Deus ali, pois a espada do anjo do Senhor lhe pusera medo. Veja esse finalzinho, né, do capítulo 21. A casa do Senhor, a morada do Senhor, o lugar daquele tempo do sacrifício, era onde? Era na morada que Moisés havia, né, construído, erguido para o Senhor, lá no deserto. Veja, né, o lugar que era prestado, né, o culto ao Senhor, os holocaustos, né, ao Senhor, era na tenda do encontro, era lá na habitação do Senhor, era lá no tabernáculo que Moisés ergueu no deserto. Ou seja, né, Davi não ousava consultar o Senhor ali, pois a espada do anjo do Senhor lhe pusera medo. Veja, olha que interessante. A gente viu que Davi comprou o terreno da eira, né, do jebuseu Ornã, ergueu um altar, ofereceu um sacrifício ao Senhor, o Senhor respondeu a Davi, e Davi, vendo que o Senhor havia respondido a ele, naquele lugar, começou a oferecer sacrifício naquele lugar. Mesmo, né, entretanto, a morada do Senhor não era ali, era lá onde Moisés havia erguido, que era o lugar onde eles ofereciam, né, o holocausto daquele tempo. Ou seja, só tinha aquele lugar onde era oferecido o sacrifício daquele tempo. Lembra lá de Deuteronômio 12, onde a gente falou que Deus escolheu o lugar para fazer habitar o seu nome entre todas as tribos? Foi o próprio Deus quem escolheu. Moisés havia erguido, né, o tabernáculo no deserto, que era o lugar daquele tempo, era o lugar onde eles ofereciam sacrifício ao Senhor, onde eles cultuavam ao Senhor. Veja, agora você vai entendendo. Quando Davi fez esse sacrifício, né, na eira do jebuseu, né, Ornã, Davi fez por conta própria ou foi o anjo que pediu a Davi para erguer um altar ali? No versículo 18, né? O anjo pediu a Davi para construir um altar ali, na eira do jebuseu Ornã. Veja, quem mudou quem aqui? Foi o Davi que foi lá, nesse local, e ofereceu um sacrifício ao Senhor, sem permissão de Deus? Quem mudou aqui o sacrifício, né?
lá que era no tabernáculo, né, na tenda do encontro, para a eira de Ornã. Quem mudou? Foi quem? Foi Deus ou foi Davi? Como é que você entende isso? Deus não havia escolhido lá em Deuteronômio 12 um único lugar para fazer morar o seu nome? Moisés não tinha levantado o tabernáculo no deserto, que era o lugar daquele tempo onde eles ofereciam sacrifícios ao Senhor? Mas vendo que o Senhor havia respondido na ira de Ornã, Davi começou a oferecer sacrifício naquele local. Quem escolheu, né, esse lugar? Foi Deus, foi o próprio Deus quem escolheu. E você vai ver, meus irmãos, que esse local futuramente vai ser o templo do rei Salomão. Veja, vai ser construído o templo de Jerusalém nesse local. Veja que interessante, você vai vendo a mão de Deus. Embora não tenha sido, né, Davi que construiu o templo de Jerusalém, mas foi Davi que comprou o terreno. Veja como Deus age. Foi Davi que comprou o terreno e foi Davi quem ergueu ali o altar primitivo, o primeiro altar. Quem comprou o terreno, né, e ergueu ali o primeiro altar foi o rei Davi. Veja, Deus preparou tudo. Você vai vendo a mão de Deus. É ele quem escolheu o terreno ali do templo do rei Salomão, né, do templo de Jerusalém. Foi o próprio Deus quem escolheu. Você vai vendo claramente que foi o próprio Deus quem escolheu. Não foi Davi que foi lá e fez por conta própria, como fazem, né, os protestantes. Vai lá numa esquina e ergue um altar por conta própria. Milhares de altares erguidos, né, por conta própria. Veja que diferença, meus irmãos. Veja que diferença. Então foi o próprio Deus que fez com que Davi chegasse até a eira do Jebuseu, né, Ornã. O anjo pediu para erguer um altar ali, que vai se tornar o templo de Jerusalém. Veja, a gente vai vendo a mão de Deus. Embora Davi não tenha construído o templo, preparou o terreno, fez o primeiro altar e vai preparar, na sequência, né, no capítulo 22 de 1 Crônicas, Davi vai preparar o material para o seu filho, né, Salomão, construir, erguer, né, o templo. Veja, no versículo 1 do capítulo 22. Veja, no versículo 1 do capítulo 22, de 1 Crônicas ainda, né? Veja o que vai dizer o rei Davi. Por isso Davi disse, aqui deve estar a casa do Senhor Deus, e é este o altar dos holocaustos de Israel. Então Davi, né, bate o martelo. Davi reconheceu que ali é a casa do Senhor. Veja, no versículo 1, já entrando aqui no capítulo 22, né, de 1 Crônicas. Por isso, Davi disse, aqui deve estar a casa do Senhor Deus, e é este o altar dos holocaustos de Israel. Olha aí, que bela história para a gente entender essa mudança. Foi o próprio Deus quem quis. Deus vai mostrando, né, o seu modo de agir. As pessoas vão percebendo, a igreja vai percebendo. Davi percebeu que não era mais lá no tabernáculo, não era mais lá, era agora na eira do Jebuseu Ornã. Por quê? Davi ficou com medo da espada do anjo do Senhor, diz o último versículo, né, do capítulo 21. Davi não ousava consultar o Senhor, Deus ali, pois a espada do anjo do Senhor lhe pusera medo. Veja, Davi ficou com medo. Davi agora reconheceu que o altar agora era aquele que o anjo escolheu. Veja que é interessante, meus irmãos, para a gente entender essa história de uma vez, né, por toda. E assim, meus irmãos, a gente vê que essa mudança do local do culto foi feita pela interferência do anjo do Senhor. Foi o próprio Deus quem mudou o local, né, do culto. Veja, não mudou o culto, não mudou o sacerdote, Davi era o mesmo, entendeu? Não mudou nada. O que Deus não permite é alguém fundar o próprio altar para ser concorrente com Deus. Entendendo essa parte, agora vamos para uma segunda parte, né, do vídeo. Por exemplo, a questão, né, na questão do Novo Testamento, na questão de Jesus. Jesus criticou os fariseus
pelo o rigor que eles cobrava do povo com relação à observância do sábado. Os fariseus eram muito rigorosos e cobrava muito pesado do povo. E Jesus vai criticar esse modo muito rigoroso que os fariseus usavam com as outras pessoas. A ponto de dizer, a ponto de Jesus dizer que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Então Jesus começou a criticar os fariseus. O apóstolo Paulo também vai dizer, lá em Colossenses, que o sábado era uma sombra daquilo que havia de vir. Confira lá em Colossenses, capítulo 2, no versículo 16 e 17. Paulo vai criticar os judaizantes, aqueles que havia se convertido ao cristianismo, mas queria continuar com práticas judaizantes. E Paulo vai dizer, olha, essas práticas, essas observâncias eram sombra daquilo que havia de vir. A carta aos Hebreus também vai dizer isso. Mudou o sacerdócio, mudou também a lei. Lá em Hebreus 7, versículo 12. Então a gente vai vendo que quem mudou, quem deslocou de um dia do sábado para o domingo, foi o próprio Deus. Assim como aconteceu lá com Ornã e Davi, essa mudança lá do culto, lá do tabernáculo, da morada de Deus para a eira do Jebuseu, Ornã, foi feita pelo próprio Deus. Então, essa transferência do sábado para o domingo foi feita pelo próprio Deus. A gente vai vendo Cristo criticar os fariseus, a gente vai ver Paulo criticar os fariseus, a gente vai ver a observância da Eucaristia no domingo, já em Atos dos Apóstolos, a gente vai ver eles observando a Eucaristia no domingo. Veja aí em Atos 20, vai dizer assim, no primeiro dia da semana, estávamos reunidos para a fração do pão. Veja, no primeiro dia da semana, eles estavam reunidos para a fração do pão. Quem mudou a lei? Ninguém mudou a lei, apenas Deus quem vai conduzindo o povo. Assim como no Antigo Testamento, o culto era lá no tabernáculo, o Senhor transferiu para a eira do Jebuseu, Ornã, onde será construído o templo de Jerusalém. Veja, foi tudo mão de Deus. Então, na Nova Aliança é a mesma coisa. A gente vê os textos bíblicos dizendo, olha, a fração do pão, a Eucaristia era celebrada no primeiro dia da semana. E a gente encontra muitas outras referências. Era no primeiro dia da semana. Por exemplo, o dia de Pentecostes. Por exemplo, também, Paulo vai dizer que, lá em Coríntios, lá em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 2, ele vai recomendar uma coleta para os pobres no primeiro dia da semana. Ou seja, práticas que eram dos judeus no sábado, os cristãos, a igreja mãe de Jerusalém, vai entendendo que essas práticas elas vão sendo transferidas para o primeiro dia da semana, para o domingo. Então, Paulo entendeu isso. Os apóstolos foram entendendo isso. É lógico que bem no início da igreja, eles iam à sinagoga. Eles frequentavam a sinagoga. Jesus frequentava a sinagoga. Por quê? Eles eram judeus. Eles observavam a lei antiga. Então, quando um pastor adventista, principalmente, diz, olha, eles observavam a lei antiga. Sim, no início eles observavam a lei antiga. Mas eles foram entendendo lentamente que o dia do Senhor foi transferido para o primeiro dia da semana. Já nas Sagradas Escrituras. Você vê claramente isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7. No primeiro dia da semana. E a gente vai ver lá no Evangelho de João também citações dizendo, olha, no primeiro dia da semana. No primeiro dia da semana. Ou seja, foi o próprio Deus que transferiu o sábado para o domingo. A gente vê isso claramente. Como eu falei, no dia de Pentecostes, foi no primeiro dia da semana. Foi no dia em que o Espírito Santo comunicou-se, e não no sábado. Veja, aqui você ligando esse texto com o texto lá de Davi, lá de 1 Crônicas, o Senhor respondeu a Davi, aquele sacrifício, na eira de Ornã.
O Espírito Santo comunicou-se aos apóstolos não no sábado, não na lei antiga, mas na lei nova, no dia do Senhor, ou seja, né, no domingo. E Cristo também não quis ressuscitar no sábado, que era a lei antiga. Ressuscitou no primeiro dia da semana. Então não tinha lógica os cristãos observarem a lei antiga. Ficou inviável observar a lei antiga porque eles foram expulsos da sinagoga. Eles ficaram com medo dos judeus. Eles ficaram com medo dos judeus. Lembra que Davi ficou com medo do anjo? Lembra que Davi ficou com medo do anjo? Por isso Davi também não ia consultar o Senhor lá na morada do Senhor, onde Moisés havia erguido. Veja, você vai estudando e você vai compreendendo que foi tudo obra de Deus. Então é obra de Deus o domingo. É obra de Deus o domingo. O Filho de Deus, ressuscitado no domingo, mostrou isso. O Espírito Santo, comunicando-se com os apóstolos, né, no primeiro dia da semana, no domingo, e não no sábado, como a gente vê lá em Atos, capítulo 2, né, o dia de Pentecostes, o Espírito Santo, agindo dessa maneira, comunicando-se, revelando-se no primeiro dia da semana, mostrou para a igreja mãe de Jerusalém que esse era o dia a ser celebrado. Era esse o dia da fração do pão. Você está conseguindo entender, meus irmãos? Eu sei que o vídeo ficou um pouco longo, mas esse tema requer muito mais do que isso ainda. Veja, o rei Davi reconheceu que o local do culto ao Senhor era ali agora, naquele terreiro de Ornã, na eira do Jebuseu, né, Ornã, que é onde vai ser erguido o templo, né, o famoso templo de Jerusalém. Foi Deus quem escolheu o terreno, Davi comprou, Davi fez ali um holocausto. Foi Deus quem quis o domingo, mostrando ao mundo o seu filho, né, ressuscitado no domingo. Foi Deus quem quis o domingo, mostrando que o Espírito Santo se comunicou com a igreja mãe no domingo. A fração do pão era no domingo. A coleta era no domingo, primeiro dia da semana. Então, meus irmãos, sem mais delongas, fica muito claro de quem mudou o sábado para o domingo foi o próprio Deus. Veja, a gente começou lá em Deuteronômio, onde Deus disse, olha, o culto vai ser aonde eu escolher. O culto vai ser aonde eu escolher, dentre todas as tribos. Eu vou escolher um lugar para fazer habitar meu nome. E ele vem fazendo isso ao longo da história. Era na tenda do encontro, era no tabernáculo, depois passou para a eira do Jebuseu, né, Ornã, onde vai ser construído o templo do rei Salomão, onde Jesus, né, e os apóstolos frequentavam, e depois você vai ver o Espírito Santo agora agindo, transferindo esse dia do sábado e se comunicando não no sábado, mas no dia seguinte, né, no domingo. Você vai ver que Jesus Cristo não quis ressuscitar no sábado dos judeus, mas sim no domingo, né, da nova criatura, a nova criação de Deus. E o Espírito Santo se comunica exatamente também no primeiro dia da semana. Jesus, lá em João, né, no Evangelho de João, vai enviar a igreja no primeiro dia da semana. E assim por diante, meus irmãos. Então é isso aí. É esse estudo que a gente deixa aqui para vocês nesse vídeo. Espero que tenha, né, sido de grande proveito. Se você não é inscrito ainda nesse canal, né, eu peço a você que se inscreva, deixa aí o seu comentário, compartilha aí essa mensagem com outras pessoas, porque tem muita gente desonesta, até podemos dizer, desonesta, enganando o povo de Deus. Tem gente enganando o povo de Deus com ideias judaizantes, né, ultrapassadas, que a própria Sagrada Escritura diz, olha, o dia do Senhor agora, a fração do pão, como diz aqui em Atos 20, versículo 7, né, o dia da fração do pão é no primeiro dia da semana. Quer dizer que não é a igreja que mudou, foi o próprio Deus quem mudou. Beleza, meus irmãos? Então é isso aí. Se você não é inscrito no canal, né, se inscreva, compartilhe aí essa mensagem com outras pessoas. Muito obrigado e fique com Deus.